Papo em Dia vai conversar com vocês hoje sobre uma pessoa muito importante na política fluminense. O ex-deputado, ex-prefeito do município de Duque de Caxias e atual secretário de Transporte do governador Cláudio Castro, Washington Reis, uma figura controversa, e a gente tem muita coisa para conversar aqui nesse nosso papo, sempre equilibrado e de bom senso. Mas antes, você já sabe, vai lá, se inscreve no canal, comenta, dá um like, bate papo, dá tua opinião, para a gente poder chegar a uma conclusão sobre esse político. Eu vou começar voltando um pouquinho no tempo, voltando em 2020, quando o prefeito de Caxias, Washington Reis, concorreu à sua reeleição. Ele já condenado por crime ambiental, com sentença transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, ele, para concorrer, ele entra com um recurso jurídico chamado embargo de declaração. Um recurso que não modifica a sentença e nem o mérito. Não discute-se mais isso. Condenado foi, condenado estava em todas as instâncias. Obviamente que, por lei, ele não poderia ser candidato. E eu não sei até o presente momento por que o TRE e o TSE, que é presidido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, permitiu que isso ocorresse. Porque isso por si só foi um escárnio ao direito democrático brasileiro, ao direito público, foi uma fraude eleitoral e foi muito prejudicial, não só ao município de Duque de Caxias, mas também a 3 outros candidatos à época à prefeitura, que eram o Dica, André Zito e o deputado Marcelo Dino, que foram prejudicados no seu interesse, no seu direito de disputar a prefeitura naquela época. Isso foi tão fraudulento, no meu entender, que poucos meses depois, o Supremo Tribunal Federal tira o seu Washington Reis da cadeira e aí assume como prefeito o tio dele, o seu Wilson Reis. Uma coisa meio orquestrada com a anuência do Poder Judiciário. E isso, para mim, é uma falência, demonstra uma falência do nosso Estado, como um todo, que permite essas coisas absurdas, fraudulentas, ilegais ocorrerem aos olhos de todos. Mas, enfim, isso ocorreu. Mas vem pior. O ex-prefeito Washington Reis, mesmo inelegível por 8 anos, consegue ser nomeado pelo governador Cláudio Castro, esse outro incompetente que surgiu de paraquedas no governo do estado e que já deveria ter sido impeachmentado esse ano, porque ele, o vice-governador Thiago Pampolho e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, respondem por fraude eleitoral, por corrupção e malversação do dinheiro público, no caso do CEPERJ, mas isso é outro assunto. Ele vai, o governador, e nomeia o Washington Reis, que está inelegível, para secretário de transporte, quando a própria lei diz que não pode aquele que é inelegível concorrer ou ocupar cargo público. E é uma lei imperativa, não pode, ela não é subjetiva, nem traz com ela interpretações outras. E isso se encontra na mão, novamente, do ministro Edson Fachin, o mesmo que outrora foi relator no processo que permitiu que o Washington Reis concorresse à prefeitura. Essas coisas são muito estranhas e acontecem num país como o Brasil. É impressionante como é que o poder público, ele junto com o poder judiciário e o poder legislativo, eles se locupletam, eles se ajudam, se auxiliam nas coisas mais absurdas. E quanto a isso, ninguém fala. Quanto a isso, eu não vejo ninguém se manifestar. O secretário de Transporte, Washington Reis, que ora era prefeito naquela época, era responsável por aquele que ele tinha nomeado como secretário de Saúde, que fez a fraude do cartão de vacinação para o presidente Jair Messias Bolsonaro. É uma coisa impressionante. Na época da pandemia, Duque de Caxias foi uma bagunça. Filas e filas desorganizadas, o povo na rua, uma tragédia completa na saúde,
Foi a pior vacinação, acho que do Brasil inteiro. O povo na rua largado, uma confusão. Isso está tudo noticiado, foi tudo documentado. Milhares, centenas de pessoas morrendo. Foi uma coisa horrível. E mesmo assim, o prefeito Washington Reis fez um comercial, me lembro muito bem, um anúncio na televisão, de que aqui era a melhor saúde do país. Inclusive com um pastor, cara de pau, que foi o garoto de propaganda desse comercial, que era careca, barrigudo, e de repente agora ele tem cabelo, fez abdominoplastia, ganha dinheiro e fica dando acobertamento moral para todas essas sem vergonhices. E ainda não é nem pastor para mim, porque ele não fala nem de Bíblia nem de religião, ele faz stand-up. Ele se acha engraçadinho, é outro pilantra. Mas foi nessa prefeitura, nessa bagunça da saúde, que o cartão de vacinação fraudulento do Jair Messias Bolsonaro, falso, foi produzido. É impressionante que num país inteiro a fraude e essas coisas todas erradas venham acontecer em Duque de Caxias. Em razão dessa fraude, desse concurso de pessoas, dessa formação de quadrilha, há um inquérito federal e que corre no Supremo Tribunal Federal porque o presidente Jair Messias Bolsonaro, à época, era presidente da República. Então, a competência disso tudo é do Supremo Tribunal Federal. E hoje de manhã, a Polícia Federal bate na casa do secretário de Transporte, o Washington Reis, e faz apreensão de dinheiro, vai lá fazer busca e apreensão. Isso é uma vergonha para o poder público de Duque de Caxias, do estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, porque essas notícias correm o mundo. Hoje nós temos a internet. Então, veja bem, eu voltei em 2020 para falar de uma persona que está ocupando o cargo público, que foi condenada por crime, que está sendo alvo de mais um processo. Aliás, já responde a outros processos, inclusive de grilagem de terra, fraude ideológica, negócio de documentação cartoral de terras, crimes ambientais, enfim, tem diversos crimes, diversos processos. Agora me vem com essa fraude do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está inelegível, ocupa cargo no governo estadual de secretário, tem acesso e comanda o DETRO, comanda as barcas, comanda metrô, comanda tudo. Ele agora surge ontem também querendo fazer numa cidade como Duque de Caxias, que tem problemas de saneamento básico, de saúde, educação, infraestrutura, ele surge com a ideia de fazer um autódromo. Um município que tem problema de transporte, que não tem ônibus para atender a população, problema de linhas. Um problema de uma cidade tão carente, ele quer fazer um autódromo. Não satisfeito, hoje de manhã a polícia bate na casa dele. E eu não vejo, gente, ninguém do estado, eu não vejo governador fazer crítica, eu não vejo adversários políticos fazerem crítica, eu não vejo deputados que se arvoram de serem contra o crime. Aliás, aqui em Caxias tem um que é muito interessante, ele fala mal do tráfico, mas é conivente com o tráfico. Fala mal de milícia, mas é conivente com milícia. Fala mal de bandido, mas é conivente com bandido. Basta dizer que Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, que estão presos, acusados da morte da vereadora Marielle, são amigos dele. E contra esses caras ele não fala mal. Fala mal do DETRO porque ele é adversário político do Washington Reis. Mas não fala mal do Detran, que estava na mão do União Brasil e era responsável pelas máfias do reboque. Então, os políticos aqui trabalham de acordo com cumplicidades, conivências e omissões, na maior parte das vezes. E eu estou aqui de cara limpa, de forma aberta, não estou no bolso de ninguém, não sou ocupante de cargo público, não sou mandatário, nem sou candidato nas eleições agora. Você me conhece. Estou cobrando responsabilidades. Aqui em Duque de Caxias, o secretário Washington Reis, ora secretário de transporte, desse transporte ineficiente, vem comandando a prefeitura de Duque de Caxias através do seu tio, Wilson Reis, e lança esse ano como candidato a prefeito o seu sobrinho, Netinho Reis. Quer dizer, isso aqui já não é mais uma prefeitura. Ele pensa que isso aqui é um feudo, que a família dele vai determinar todas as diretrizes e que vai mandar no município para sempre, e com a covardia de muita gente. Mas quem é cidadão no Rio de Janeiro
Você que é um bom cidadão, você que procura o melhor para a sua cidade, você que procura o melhor para o seu estado, você não pode se calar. A gente quer um lugar melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e a gente tem que falar sobre as coisas que estão acontecendo. E falando de eleição municipal em Duque de Caxias, o seu Washington Reis está lançando o sobrinho como candidato a prefeito para concorrer contra o Wesley Teixeira, do PSB, Pessoal Cidadania. Celso do Alba, ora presidente da Câmara Municipal, que está com União Brasil, PRTB, PMB e Novo. E a federação capitaneada pelo ex-prefeito Zito, que vem com PT, PV, PCdoB e também o Partido Avante coligado. Ora, eu não vejo os adversários políticos também do Washington Reis falando sobre essas coisas que aconteceram, que acontecem, que a gente tem que discutir. E para não falar que eu estou sendo injusto, quero parabenizar, gostem vocês ou não gostem, o ex-prefeito Zito, que não é porque é só porque ele é candidato, mas ele é o único que vem apontando as causas, apontando os erros, se chamando para ele. Pelo menos ele tem essa dignidade de botar a cara na câmera para poder falar com vocês, para ir na rua e criticar esse governo, seja saúde, educação, a máfia do reboque. Ele aponta a família Reis como causa maior de tudo que Duque de Caxias está passando. Ele está falando mal do MDB, mal não, ele está falando aquilo que é correto. Aquele MDB que o Washington Reis representa, que foi capitaneado por Jorge Pisciani, Paulo Melo, Sérgio Cabral, Pezão e tantas outras pessoas que afundaram o Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro que teve 5 governadores impeachmentados, fora esse que está aí pedindo para sair, Cláudio Castro, com Tiago Pampolha e Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ. São políticos que, depois que houver a fusão do estado do Rio de Janeiro com a Guanabara, acabaram com o tempo tomando conta daquilo que é o Rio de Janeiro hoje. Políticos da Baixada Fluminense, do Norte Fluminense, porque da capital mesmo, na capital mesmo, não tem mais políticos de grande relevância. O próprio prefeito Eduardo Paz, que gosta de dar uma de carioca, é nascido em São João de Meriti. Não é da capital. Então eu estou fazendo esse vídeo para dizer para todos vocês, parem, pensem, reflitam nas eleições municipais que estão por vir. Digam não a esses candidatos que estão sob a égide desses políticos aí, como esse que eu estou falando, o Washington Reis. Porque nós temos que mudar, nós temos que virar a página, nós temos que fazer uma coisa melhor para a nossa vida. Escolham quem vocês quiserem. Não querem deles, anulem o voto de vocês, mas tenham responsabilidade. Vão às urnas, discutam sem paixão, mas com razão. Acreditem, como eu procuro acreditar na justiça. Exija dela aquilo que ela tem obrigação de dar, que é justiça, equidade, respeito ao cidadão, a todos nós e ao nosso país. Um beijo no coração, paz e bem.